aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma imersão? Preparadíssimo. Beleza. A gente sabe que o Brasil, né, nos últimos tempos, enfrentou uma fase política, digamos, agitada, para dizer o mínimo, e a palavra que gruda na cabeça de todo mundo quando a gente fala disso é bolsonarismo. Mas olha, a gente não tá aqui para rotular ninguém, tá? A gente quer mergulhar mais fundo, entender as diferentes nuances, os vários tipos de apoiadores, os porquês por trás de tudo isso. Isso aí é bem por aí. Porque se a gente só joga essa palavra bolsonarismo como se fosse uma coisa só, a gente perde a complexidade, né? E a gente está aqui para entender Vamos. tudo isso, o impacto na sociedade, na democracia. Exatamente. E para começar, a gente tem que falar do cara, né? O Jair Bolsonaro. Afinal, ele foi o presidente, né? Ex-capitão do Exército, deputado federal por anos. Em 2018, chegou lá. Mas a trajetória dele, a maneira como ele falava, era, como posso dizer, peculiar. O que marcava o discurso dele? Ah, sem dúvida. Ele se colocava como oposto dos políticos de sempre, né? Falava muito de valores, moral, família. E às vezes dava umas pitadas de, sei lá, um discurso mais militar, sabe? E criticava tudo e todos. Minorias, a imprensa, os judiciários, adversários. Uma mistura que, no fim das contas, deu muito certo para ele. E essa mistura, como você falou, acabou criando uma imagem, quase um mito, né? O Salvador contra a corrupção, contra o comunismo. Quem abraçou essa ideia? Principalmente um grupo que a gente vai falar bastante hoje. Os bolsonaristas radicais. Eles viam no Bolsonaro o cara, o líder sem erros, capaz de consertar o Brasil. Então vamos lá. Quem é esse bolsonarista radical? O que faz ele ser radical? O radical, ele coloca o Bolsonaro num pedestal. É tipo, o cara não erra. E pra ele, teoria da conspiração não é teoria, é fato. Não importa o que os fatos mostram, sabe? Sim. A imprensa tradicional e a ciência são inimigas. Caramba. Mas e na prática? É. Como eles agem, pensam? É tudo preto no branco, sem meio termo. É o bem contra o mal, patriotas contra o resto. Bolsonaro é a última esperança, única solução. E não aceitam quem pensa diferente. Tolerância zero. Às vezes partem para agressão, xingamento e o pior, questionar a democracia. Alguns até defendem abertamente a volta dos militares. A gente vê bastante gente defendendo intervenção militar. E você falou de identificação projetiva. O que é isso? É quando a pessoa vê no Bolsonaro as próprias vontades, frustrações, tudo. No emocional, no moral. É como se ele fosse um espelho, sabe? O que admiram nele é o que querem ser, o que acham que são. E quem é inimigo dele, é inimigo deles também. E a gente viu isso na prática, né? Tipo, naquele vídeo que bombou na internet. É verdade. As pessoas no vídeo, elas tinham certeza. Falavam que o exército já estava se mexendo, que tinha prova de fraude na eleição, mas ninguém podia ver. E ainda davam ultimato para o ministro Alexandre de Moraes exigindo explicações. Ou seja, negavam a realidade e queriam uma solução fora da lei. É realmente assustador. Mas e aquele outro grupo? O bolsonarista moderado. Quem são eles? Moderado é mais na dele. Não tá lá nos protestos, sabe? Mas a influência deles é grande. Compartilham notícias falsas, votam em candidatos que, mesmo que indiretamente, apoiam essa ideia de que as instituições são fracas, que a democracia não funciona direito. Interessante. E o que mais define esse bolsonarista moderado? O que o separa do radical? Eles acreditam no que querem acreditar. Se um boato parece verdade, se encaixa na visão de mundo deles, pronto, é verdade. E repetem o que ouvem sem questionar. Muita insegurança, medo do novo, do diferente. E você falou também de uma busca por identidade, né? Como isso se encaixa? Eles veem no Bolsonaro e no movimento dele a resposta para as frustrações, sabe? Seja na economia, na sociedade, na cultura, o Bolsonaro representa a voz deles. E o movimento dá a eles um senso de pertencimento, mesmo que de forma mais passiva. Entendi. E essa passividade ativa que você mencionou, como funciona? Eles não estão lá quebrando tudo, mas contribuem para esse clima de polarização, de desconfiança. Compartilham fake news, justificam atos antidemocráticos, apoiam candidatos que, mesmo que mais moderados, questionam as instituições. É apoiar o movimento sem se sujar, digamos assim. E juntos, radicais e moderados, como eles impactam o Brasil? Um completa o outro. E isso é perigoso para nossa democracia. O radical é direto, violência, teorias da conspiração absurdas. O moderado age por baixo. Fake news, discursos que questionam a eleição, as instituições. E essa mistura de extremismo com descrença mina a sociedade, impede o diálogo, a busca pela verdade. Num país com tanta desigualdade, com falta de educação, isso vira um problema enorme. E como a gente enfrenta isso? O que podemos fazer? Não tem receita mágica, mas precisamos agir. Investir em educação política, ensinar as pessoas a identificar notícias falsas, a pensar criticamente, e precisamos de um debate público respeitoso, baseado em fatos, em dados. Sem isso, a gente não chega a lugar nenhum. E, claro, fortalecer as instituições, garantir que elas funcionem e que resistam a pressões. Ou seja, entender o bolsonarismo com todas as suas nuances é essencial para a gente entender o Brasil de hoje, né? Com certeza. Porque o bolsonarista, seja radical ou moderado, não é só um eleitor.
Ele faz parte de um movimento com ideias que, se não forem debatidas, questionadas com base na razão, nos fatos, podem se tornar uma força antidemocrática. E essa frase perdeu, mané, mostra como alguns têm dificuldade de aceitar o resultado da democracia. É verdade. A gente viu que dentro do bolsonarismo tem desde o fanático, que coloca o Bolsonaro como um deus e rejeita a democracia, até o mais discreto, que espalha notícias falsas e apoia, mesmo que indiretamente, ideias autoritárias. E para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. Como entender essas diferentes motivações dentro do bolsonarismo pode nos ajudar a entender a polarização e a saúde da democracia no mundo? Qual a nossa responsabilidade individual quando vemos movimentos como esse que podem mudar o futuro da sociedade? Questão pra gente pensar. E se você gostou da nossa imersão, não esquece de deixar seu like e comentar o vídeo. Valeu! Brasil!